por mais que eu leia, que eu me inteire das coisas, que eu pesquise, que eu busque, ainda assim tem algumas coisas que me surpreendem. Por exemplo, eu recebi pela internet um videozinho de um comentarista, esses pitbulls da grande imprensa, que são regiamente remunerados para atacar o governo, para atacar tudo que for ao contrário dos interesses deles, falando em socialismo e não sei o quê, Peraí um pouquinho. Se dizer que nós temos no Brasil um governo socialista, é o suprassumo da estupidez e da ignorância. Que governo socialista é esse onde banqueiros, usineiros, grandes empresários, ruralistas, empreiteiros mandam no país? Que socialismo é esse? Que país é esse? Que socialismo é esse? Onde se cria um fundo público, dinheiro público para salvar bancos. Vocês lembram da quebradeira que deu em 2008 no mundo todo, por causa da maior crise da história da humanidade financeira? Os Estados Unidos torraram quase 5 trilhões de dólares para salvar bancos. A comunidade europeia da mesma forma. E dentro da comunidade europeia tem países socialistas sim, só que botaram o dinheiro do povo, o dinheiro dos impostos do povo para salvar bancos. Vocês querem que eu lembre? Bamerindos, Banco Nacional, Banco Santos, Banco Marca, Fonte Sindan, aquele do Cacciola, que foi dado 1,5 bilhão por causa da cara mudando o dólar, o Brasil tomou um tufo federal. Até hoje só o Cacciola foi preso. O presidente, Fernando Henrique, o Chico Lopes, o Malan, aquela turma toda, continuam lá na primeira instância esperando que prescreva tudo. Quer dizer, que porra de socialismo é essa? Vamos brincar com outra coisa, viu? Pode ser que tenha alguém que tenha ideias socialistas, mas que nós temos algo assim, 0,5% de socialismo nesse país, atribuam o socialismo ao Bolsa Família. E o Bolsa Empresário, aqueles que pedem dinheiro do BNDES, fortunas e não pagam. Bolsa Ruralista, aqueles proprietários de imensidões de terras, que aliás seria interessante a gente ver a origem das terras deles. Pedem dinheiro emprestado para o poder público, ajuda os subsidiados, e depois não pagam mais os empréstimos. O nosso coitado agricultor que pede 5 mil, 10 mil, esse é executado. Vai ter que pagar sim. Agora esses grandes caras, os que bancam a campanha política de políticos de todos os partidos, porque é tudo farinha do mesmo saco, esses passam batido. Enchem o saco por causa do Bolsa Família, o Bolsa Banco, o Bolsa Empresário, o Bolsa Ruralista, isso ninguém fala. E são fortunas, bilhões anuais que são gastos de dinheiro nosso, nossos impostos. Ficam enchendo o saco que vai dar 8 bilhões da Copa. Não é dinheiro público, é dinheiro que sai de um banco público, mas vai ter que ser restituído. Aliás, nós estamos de olho aqui no Beira-Rio, né? Aquele entorno ali não ia haver dinheiro público nenhum. Mas pelo jeito não é bem assim, vamos ver. Aí vão criticar, claro, vão criticar o governo por se botar dinheiro público ali. As coisas têm que ser, que o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco também, entende? Então vamos esquecer essa troca de socialismo, porque é uma palhaçada do tamanho dos caras que falam dela. Aquele videozinho da internet de um comentarista da Globo, ele tem que ser melhor analisado. Para pensar um pouquinho. Qual é o objetivo, qual é a finalidade? Alguma coisa sempre tem por trás disso. Vocês querem ver outra coisa? Esse governo que nós temos aí, governicho que nós temos no Brasil há 10 anos, criou empregos, aumentou a renda do povo, e esse povo começou a comprar eletrodomésticos. Olha, tiveram a audácia de comprar ar-condicionado. Chega a passar 2 meses para se esperar chegar um ar-condicionado. O que é isso? Que povinha de... Olha, vamos criar vergonha na cara, vocês são pobres, não pode ter ar-condicionado. Você não pode viajar para o exterior, senão vai aparecer uma celebridade dizendo que não tem mais graça visitar o Champs-Élysées em Paris, porque vai encontrar lá a empregada dela. O outro vai para Nova York, vai ter o porteiro do prédio lá, dentro da Macy's ou da Victoria's Secret, olhando produtos, e vai que o cara compre. Qual é a graça de ir para Nova York? Pois é. Esse tipo de gente, esses extremistas, nazistas, fascistas, eles pululam aqui no meio de nós. Gente que quer ver pobre morrer de fome. Então, mais emprego, mais renda,
obviamente ia haver mais consumo de energia elétrica. E houve investimento em energia elétrica suficiente? Eu não sei. Agora, que o culpado é o povo, esse povo aí que está se dando ao luxo de comprar mais equipamentos eletrodomésticos, televisores, ar-condicionado, escambau. Pô, você tem que dar um jeito, tem que sobrar energia elétrica para os riquinhos aí, senão eles vão dar cacete em vocês, eles dominam a imprensa. Então a imprensa vai dar pau aí no governo, porque está dando possibilidade para que os pobres comprem ar-condicionado. Pô, o que é isso? Onde já se viu um troço desse? Ó, o Brasil quebrou 3 vezes na década de 90, por causa do México, por causa da Rússia, que teve crise financeira, e uma pequena crise lá na Ásia. Não quebrou o país por pouco, mas foi buscar dinheiro do FMI, era de rodo. Aí dá uma crise mundial, como deu em 2008, o Brasil não quebra, porque esse governo de merda simplesmente estocou 370 bilhões de dólares de reservas cambiais. E possibilita que pobre compre ar-condicionado. Ah, vamos pro diabo vocês aí do governo, tá? Estou chateado, estou puto da cara com essas coisas. Falar em capitalismo, lá em Kentucky, nos Estados Unidos, foi criado o Museu do Corvette. Corvette é um carro emblemático da General Motors, né, norte-americana, e eles criaram um museu. E pediram emprestado 2 Corvettes da própria General Motors, que são únicos no mundo. Olha o que aconteceu no museu ali, ó. Desabou, abriu o buraco ali no meio do museu, caíram 8 Corvettes para dentro daquele buraco. Pô, já imaginaram se fosse no Brasil? Eu imagino a quem ia ser atribuída a culpa. Mas lá, sabe como é que é? Lá é um país capitalista, viu? Eles vão arrumar um culpado, sim, provavelmente aqui no Brasil, por causa disso aí que aconteceu lá em Kentucky, nos Estados Unidos. Que coisa, seria cômico se não fosse trágico. Mas trágico mesmo é a gente saber que uma vida humana custa R$150. Vocês viram as entrevistas daqueles 2 bandidos? E um ainda, ele fala mole, como todo bandido, aliás, todo assassino, bandido, ele fala macio, ele fala calminho, a gente fica com peninha de ver o coitado, sabe? Aí ele chega e diz que partidos políticos, etc e tal, financiam os arruaceiros, os barderneiros, os bandidos que se infiltram nas manifestações populares. Ele foi claro dizendo isso, o advogado dele ratificou, sacramentou R$150, dão R$150 para esses caras bagunçar. Aí então eu fico pensando, quem tem interesse em baderna e arruaça? Quem pretende capitalizar politicamente com isso? Que haja baderna e arruaça no Brasil, que a imagem do Brasil no exterior seja a pior possível no ano de Copa do Mundo. Que ameace, não vai ter Copa. Quem? Oh, que dúvida cruel. Quem seriam os partidos políticos que incentivariam esse tipo de banditismo, de vandalismo? Acho que a polícia vai ter séria dificuldade. Eu até sugeriria que eles contratassem o Sherlock Holmes e o Watson para investigar quais partidos políticos e quem tem interesse em bagunçar o país num ano eleitoral. Precisa ser muito inteligente para descobrir isso. Provavelmente Sherlock Holmes conseguiria chegar lá. É claro que eu estou sendo irônico, né? Ontem à noite o Cruzeiro de Minas Gerais jogou no Peru contra o Real Garcilaso. Aí o jogador Tinga do Cruzeiro, que jogou no Grêmio, jogou no Internacional, entra em campo. Está lá jogando. A torcida começa a manifestações extremamente racistas. Aí a gente fica pensando, o que pode levar um ser humano, entre aspas, a fazer um troço desse? Eles estão num país, olha, se for num país onde o Hitler mandou que ele queria a pureza racial, aquela coisa toda, onde os negros, judeus não eram gente, etc. Tal, até dava para entender, mas no Peru tem uma população descendente de indígenas, de maias. Não vou querer entender, não. Deixa assim. O que eu tenho medo agora é que eles venham para cá, aquele pessoal do Peru, do Real Garcilaso, e recebam o troco aqui no país. Tomara que não. Deus queira que os nossos governantes tomem atitudes para que não haja represália, aquela
estupidez, aquela ignorância que eles fizeram no Peru ontem contra um jogador por causa da cor da pele dele. Que coisa deprimente. É nessas horas que a gente chega a ficar com vergonha de ser semelhante a essa gente aí. Parecido, pelo menos, fisicamente. Lamentável sob todos os aspectos. Eu volto amanhã. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br